Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão para a nossa avaliação de 40 pontos que se aproxima. A avaliação dessa disciplina será realizada no Avalia, ou seja, aqui no nosso ambiente mesmo. O que a gente vai estudar, né? Vocês sempre sabem que no caso da avaliação de 40 pontos, ela vai englobar os ciclos 1, 2 e 3. Então, no caso, né, vocês vão focar em métodos, essas palavras, escola nova e pedagogia ativa. Isso referente à unidade 1. A gente não vai cobrar datas específicas, onde nasceu o Dalcroze, por onde ele estudou, em que país, nada disso vai cair, tá? Com relação à primeira unidade, a gente tem um ato reflexivo com relação a falar o que é uma pedagogia ativa de música, quais são os propósitos, qual que é a diferença dela para a tradicional. Na unidade 2, vocês vão focar na metodologia, no estilo de trabalho, nas especificidades de cada um, né? Que no caso é o Dalcroze e o Kodály. E não vai ser cobrado uma coisa específica, como eu disse anteriormente. Então, histórico, experiência, vivenciação, produção musical, obra didática de cada autor, esse tipo de coisa é uma coisa mais no sentido de conhecimento, de pesquisa. Não vai cair uma coisa estilo decoreba, tá? Até porque vocês têm acesso, claro, ao material de vocês aí para consulta. Então, vocês vão focar na didática e na metodologia de cada educador musical específico. Vamos lá, então. Ciclo 1. Observar a importância da diferença do método tradicional para o método contemporâneo. O que é o método contemporâneo? Ele é um método consciente, integral, apelando para a técnica pura, corpo e mente, o intelecto e o domínio técnico e instrumental. Então, ele é considerado um método global, um método, entre aspas, né, gente? Não tem como ser perfeito, mas o mais completo possível, do qual o ser humano é o centro ali daquele conhecimento, não só da parte teórica, né? Então, é um método consciente, integral, apelando para a técnica pura. Atentar para a leitura de questões objetivas. Então, às vezes a pessoa olha, né, numa questão de ansiedade, às vezes deixa para fazer essa disciplina muito tarde. Então, tome cuidado, porque vai cair questões abertas. E, geralmente, as questões discursivas, elas são questões, assim, que às vezes a gente não vai achar uma resposta pronta no guia. É uma coisa para que você pense um pouco sobre o assunto, para que você reflita, dentre as coisas que a gente vem discutindo ao longo dos ciclos, tá? Então, atentar para a leitura mesmo da questão, porque às vezes a gente está cansado, lê correndo e, de repente, marca a resposta errada por conta disso. Então, as questões, no caso de educação musical, elas têm muita intenção interpretativa mesmo, às vezes. Tá? Então, tomar cuidado com o horário. Faça no horário que é o melhor rendimento para você. Se você sente bem de manhã, sua mente fica ótima de manhã, faça de manhã, faça essa disciplina primeiro, ou faça uma que você gosta primeiro e deixa essa mais para o final da semana, mas faça naquele horário que você sente que realmente a sua mente vai estar bem atenta, tá? No caso do método, né, que a gente estava falando, possibilidade e diversidade, você vai falar um pouquinho, né, pensar um pouco sobre a pedagogia proposta pelos métodos ativos, que é aquele método que busca da prática para depois buscar a teoria, que você vai buscar na vivência do aluno, né, na questão cotidiana dele, né, do tipo de música que ele gosta primeiro, para depois trabalhar outros conteúdos, que você vai buscar coisas que estão bem próximas da realidade daqueles alunos. Qual que é a proposta principal da pedagogia ativa, né? E a preocupação que os educadores tinham nessa época? Era ver que os alunos, às vezes, eles sabiam montar acordes, sabiam classificar acorde, mas eles não ouviam esses acordes. Né? Às vezes eles sabiam o que é um intervalo de segunda maior em termos teóricos, mas ele não sabe ouvir a diferença entre uma segunda maior e uma segunda menor. Aquilo não faz parte do cotidiano dele. Ele não consegue, às vezes, linkar o que ele está tocando lá no instrumento com a teoria. Então, essa é a proposta desses educadores. Lá atrás, eles já começaram a pensar sobre isso e que forma que eu posso trabalhar isso dentro de sala de aula que se torne significativo, que se torne uma coisa interessante e realmente significativa de conteúdo para o aluno, né, para o aprendente. Diferença entre método ativo e método tradicional. Não menosprezando, claro, em nenhum momento, pessoal, o método tradicional ele é muito importante também, e é através dele que todos nós estamos aqui hoje, né, pelos professores, pelos processos que nós passamos. Mas o que é a diferença? O método tradicional,
mesmo, né, aquele tradicional, digamos, não você pegar o livro antigo, não é isso. Mas o método tradicional de ensino é aquele no qual você dá bastante conteúdo para o aluno e ele tem que assimilar aquilo rapidamente, depois fazer a prova, ou tem que tocar aquela sonata no andamento X que você está determinando, tem que fazer não sei quantas escalas lá no instrumento, e só assim ele vai realmente, né, passar de série para definir aquele programa que você tem que cumprir na sua escola. É aquele método onde o professor fala bastante e o aluno fica quietinho lá anotando, fica copiando do quadro, ao invés de repente, usar o tablet, usar o próprio celular como pesquisa, né? É tudo aquilo que faz ficar um conteúdo mais engessado. Já diferente do método ativo, que é aquele método que você vai buscar o conhecimento, que o aluno vai fazer parte daquilo, né? Que são as discussões em grupo, são os trabalhos que você pode fazer em dupla, né? Por que a prova tem que ser uma prova tradicional, onde cada um tem que fazer sozinho? Por que eles não podem fazer em duplas? E às vezes é um aluno que é do violão, que é melhor a parte de acordes do que um instrumentista de sopro, e o instrumentista de sopro pode ajudá-lo no ditado melódico e vice-versa, né? Onde tem a questão da troca do conhecimento, tá? Então, o método ativo, ele busca isso, né? Ou pelo menos pretende buscar uma forma que você possa melhorar a qualidade de ensino dos alunos e que eles consigam achar um significado para cada conteúdo teórico que eles aprendem. Por que eu aprendo acorde? Eu aprendo acorde porque é importante para isso, 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 isso. Por que eu aprendo ditado melódico? Qual que é a relação que isso tem com o instrumento que eu toco? Então, é mais ou menos isso, tá? E vocês vão dar uma olhadinha lá no guia. Dalcroze, que a gente já vai entrar no ciclo 2. Vocês vão focar na proposta do Dalcroze. Euritmia. O que é euritmia? Vocês vão olhar a definição e a importância que a euritmia tem para o contexto educacional. Às vezes pode cair uma pergunta para vocês, o que é euritmia, e colocar qual a importância disso dentro do ensino de música na escola. Aí a pessoa vai e coloca o que é euritmia e esquece de colocar o contexto educacional. Então é nesse sentido que eu estou falando para vocês tomarem muito cuidado com os enunciados, tá, gente? Ler a respeito da importância da euritmia para o processo de educação musical. Tá? Dá uma olhadinha lá o que é euritmia, é o termo bom ritmo, né? No caso da questão fluência, não está falando que a pessoa tem que executar um ritmo correto, mas o ritmo fazer parte da vida musical daquele aluno, no sentido tanto corporal, de exercícios corporais, como também para marcar no pé e também para fazer futuros ditados rítmicos ou melódicos. Qual que é o tipo de solfejo utilizado pelo Dalcroze? Às vezes a pessoa confunde também, né? Lembra lá, solfejo é lá do Kodály, ele usa mímica lá, sinais manuais. Não, sinais manuais é do Kodály. Qual que é o tipo de solfejo utilizado pelo Dalcroze? Solfejo, nós não estamos falando da rítmica. O solfejo utilizado por Dalcroze é o solfejo relativo, onde os movimentos corporais, ascendentes e descendentes, eles são expressados por movimentos corporais e escritos por símbolos. No caso do Dalcroze, ele sugere que você coloque estrelinhas pretas ou brancas, que você coloque bolinhas grandes e pequenas, que você faça mesmo algumas simbologias representando o gráfico para os alunos. Tá? Se vocês olharem lá no guia, ele tem, né, parece uma montanha, né, tem os gráficos, tem aquelas bolinhas indicativas, ele não preocupa-se com clave de imediato. Então, o importante é que o aluno saiba o que é movimento ascendente, descendente, subida e descida de sons, é mais ou menos isso. E só posteriormente é que ele vai passar isso para a pauta, tá? Então, qual que é o solfejo do Dalcroze? Solfejo relativo. Vocês também podem olhar quem fez atividade 2, nem precisa estudar, né? Talvez caia alguma questão pedindo sugestões práticas e atuais de Dalcroze nos dias de hoje. Então, a gente viu muitos objetos do cotidiano que podem ser utilizados nas nossas aulas. Então, por exemplo, bexigas, balões, fitas coloridas, né? O que mais que a gente viu? As clavas, que pode ser de cabo de vassoura, o próprio elástico, bambolês, né? Bolas, tanto faz de ping-pong como as bolas para quicar mesmo, não muito grandes. Assim como também as bexigas podem ser usadas tanto como instrumento de percutir, como também no sentido expressivo,
né, de jogá-la para cima, numa música mais lenta, definição de frases, lenços, né? Então, tudo isso pode ser utilizado não no sentido recreativo, mas no sentido de facilitar o entendimento musical de alguma forma, ou de marcação rítmica, ou de marcação de compasso, ou até mesmo de um fraseado, ou de um membro de frase que o aluno está com dificuldade. Tudo que ele faz com o objeto, que ele faz com o corpo, aquilo vai ser passado posteriormente para o instrumento, né? Então, para quem tiver dúvida, é só olhar na nossa aula 2, que foi o passo a passo para a atividade do ciclo 2, que tem várias sugestões. Então, os materiais são imensos e as possibilidades vai dentro da necessidade do educador, do conteúdo que ele quer ministrar e também da criatividade. Rítmica. Através da observação de alunos do Conservatório de Genebra, nas aulas de harmonia, o Dalcroze percebeu que os alunos tinham alguns problemas da educação musical. Então, eles não tinham uma escuta interna que ele considerava significativa, né? Então, eles sabiam escrever partitura, eles sabiam ler partitura, mas só que de uma forma mais mecânica e pouco musical. Então, ele percebeu que os alunos, na verdade, eles sabiam o que eles estavam escrevendo, mas eles não ouviam, eles não experimentavam. Então, como eles não podiam ver o teclado para conferir os exercícios de harmonia, alguns conseguiam escrever acordes, mas não sabiam o som que tinha, como a gente falou anteriormente. Ele sabe montar um acorde, mas às vezes ele não tem a menor noção de que acorde que é aquele. Então, ele inverteu aquele método e permitiu que eles tivessem um contato mais com o instrumento e com o próprio corpo do que com a teoria, para aos poucos ir inserindo o conteúdo teórico, tá? Ele percebeu que os alunos às vezes solfejavam, mas eles não tinham o menor controle do aparelho vocal. Eles não sabiam em que sentido que é importante controlar ou não a respiração, para que serve o diafragma, coisas que hoje também não é tão diferente, né? Então, através dessas dificuldades dos alunos, ele inverteu esse método. Euritmia significa bom ritmo, fluxo, rio ou movimento. E este fabuloso estudo parte dos pressupostos básicos, onde todos os elementos da música podem ser experimentados através dos movimentos. Todo som começa com movimento. Então, o corpo, que faz os sons, é o primeiro instrumento musical que deveria ser treinado. Há um gesto para cada som e um som para cada gesto. São elementos musicais também que podem ser estudados pelo movimento, como acentuação, fraseado, dinâmica, pulso, andamento, métrica. Tudo isso eu posso fazer com o próprio corpo ou com um simples objeto, tá? E é bom a gente enfatizar que usar a metodologia de Dalcroze, né, o improviso, ou seja o que for, não é uma brincadeira, né? Não são movimentos aleatórios, né? Ou impostos pelo professor, né? Ele usa a metodologia que costuma pedir aos alunos: mostrem o que vocês estão ouvindo. Ele não fala para eles: diga o que estão ouvindo, no processo demonstrativo. Então, ele evita a narrativa oral, o mínimo de fala possível e o máximo de contexto, no sentido de praticidade mesmo dessas atividades. Aqui está o gráfico que eu falei para vocês das bolinhas, né? No caso aqui são as bolinhas pretas. Esse é um ditado melódico que ele sugeria para iniciação musical, onde você escreve os desenhos das notas que você está ouvindo. O que nós temos que saber sobre o Kodály? Ou os pontos principais, né? Vocês vão ver um pouquinho da metodologia de aplicação, quais são as características de sua proposta de educação. Porque, embora todos eles sejam método ativo e eles procurem a prática antes da teoria, cada um tem uma especificidade. Por exemplo, falou de ritmo, a gente lembra do Dalcroze, né? Falou de canto, principalmente de sinais manuais ou manosolfa, a gente lembra do Kodály, porque é uma coisa bem específica do trabalho dele, né? Aí, diferente do Dalcroze, como se deu a prática de canto do Kodály? Aí, sim, se for do Dalcroze, o solfejo era como? Relativo. Se for o Kodály, o que ele usava? A manosolfa. O que é a manosolfa? Vocês vão ver a definição e quais são as vantagens da utilização dela. A manosolfa é uma metodologia que utiliza-se de sílabas. Desculpa, gente. A manosolfa utiliza de sinais manuais, né? Sendo que cada nota é representada por um gesto específico,
né, com as mãos, e vocês viram um pouquinho no guia. Isso não é uma coisa que foi ele que criou, tá? Especificamente, mas ele adaptou, e depois outros autores, inclusive o próprio Villa-Lobos, fez uma adaptação do Kodály para o Brasil, tá? Então, o que é a Manosolfa, né? A gente falou um pouquinho. Quais são as vantagens que eu tenho de usar isso no meu dia a dia ou nas minhas aulas de música? Isso pode melhorar o conteúdo intervalar, isso pode facilitar a afinação dos alunos, né, com relação a sopros, subida e descida de notas, principalmente na prática de coral. E aí vocês vão ver no guia, né, a própria formação de acordes. Então as pessoas às vezes vão entoar as notas de um acorde com mais facilidade de afinação. E no guia tem outras dicas também de definição e vantagens de utilização dela nos dias de hoje. A metodologia do Kodály, ele trabalha muito com as sílabas tá para semínima e tite para colcheias. Quem viu isso na atividade 3, né, do nosso ambiente aí, viu isso mais de perto, né, não vai ter dificuldade se cair na avaliação. E também a representação por símbolos, é uma coisa específica do Kodály. Então, por exemplo, se eu tenho uma atividade aberta e está pedindo para verificar a escrita das notas musicais por iniciais com letra minúscula e figuras rítmicas, eu vou usar o tá para semínima, o tite para colcheias, e vou usar as iniciais em minúsculo, que é exatamente a atividade 3 do ambiente que eu coloquei no passo a passo, né? O sistema de duração rítmica para o Kodály, através de sílabas, relaciona figuras com sílabas bem específicas, que são as durações da figura. Geralmente ele coloca as hastes, né? E as pausas são ensinadas como pulsação de silêncio. Depois elas são acrescentadas na forma de desenho de pausa. E se o executante já conhece a música e então vê a notação, as associações apropriadas são realizadas. Então, o que é o uso de sinais manuais? Acabamos de falar. É um recurso indispensável na metodologia adaptada e é uma sequência de gestos manuais utilizada na aprendizagem de alturas de notas, onde cada altura corresponde a um gesto correspondente, diferente. E os gestos devem ser ensinados gradativamente, claro, à medida que as notas aparecem na sala de aula ou a necessidade do seu uso, tá? A gente chama de solfejo gestual, porque a gente vai usar mãos e dedos, né? Vantagens. Reforço do conteúdo intervalar, afinação, visualização da direção sonora grave e agudo, treinamento auditivo, desenvolvimento da memória musical. O que é somização? É o processo onde a gente tem com o nome de notas, né, que o autor indica pelas iniciais em minúsculo. Então, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, é D minúsculo, R, M, F, S, L. Só o Si, para não confundir com Sol, a gente coloca o T, a letra T, tá, gente? Por quê? Porque se colocasse S também, você não saberia se é Sol ou se é Si, tá? Então, isso representa as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Exemplificando em letra minúscula. Por quê? Justamente para não confundir com a cifra de acordes que são em maiúsculo. E no caso da identificação de oitavas, ficou acima ou abaixo, né? Tem um tracinho nos números, às vezes, na própria letra, para que a pessoa saiba se é uma oitava abaixo ou uma oitava acima. Tá? E com isso, ele conseguiu trabalhar também a leitura relativa e o dó móvel. O que é o dó móvel? A gente não tem uma clave específica e o dó você vai cantar como dó. Não. A gente pode cantar a partir de qualquer tônica, determinando o intervalo cantado a partir da nota, tá? E no caso da leitura relativa, as notas alteradas, né? Se for colocar sustenido, você coloca a vogal minúscula A na frente da letra. Então, por exemplo, Fá sustenido. Eu vou colocar F minúsculo, A minúsculo. Então, vai ficar Fá. O A é de sustenido. E se eu precisar de um bemol, eu vou acrescentar a vogal I minúsculo também na frente da letra em minúsculo. Então, se eu vou colocar Si bemol, Si é o T, lembra? T. E o I minúsculo vai ficar Ti. Então, é Si bemol. O I corresponde ao bemol. Tá? E assim
né, as notas alteradas com sustenido recebe o I, dirimi, faciliti, e o A, desculpa, recebe o bemol, daramá, façalatá. No caso, tudo em minúsculo, tá, gente? Se colocar em maiúsculo já fica incorreto. Por quê? Porque maiúsculos são as cifras, as notas com relação às cifras de acorde, tá? Então, ele já fez isso justamente para não confundir. O I na frente é sustenido e o A na frente da nota, da letra, desculpa, é bemol, tá? Então, decorando isso, tá fácil. Na verdade, não é decorar que vocês têm acesso ao material, é só para não ficar muito perdido e não gastar muito tempo na hora de direcionar as atividades. Mas quem fez o ciclo 3 vai tirar de letra a questão caso caia, que é um banco de questões, é um sorteio. A gente teve um exemplo aí no guia de estudos da Barata diz que tem, né? Sol, fá, mi, ré, mi, fá, sol, lá, fá, mi, fá, sol. Bom, vou até aí. Ah lá, ó. Sol, fá, mi, ré, mi, fá, sol. A gente fez só as hastes. Por quê? Porque é uma indicação do Kodály. Você não precisa ficar fazendo a nota na pauta. Aqui a gente só fez isso para vocês saberem que música que é. Então, a gente coloca as iniciais em minúsculo embaixo, coloca as figuras musicais igualzinha a partitura original. E isso é uma indicação específica do Kodály, tá? Outra coisa também, né? O trabalho com cantigas simples, curtas, tipo pergunta e resposta. Jacaré, jacaré, fique longe do meu pé. O professor vai sugerir o acompanhamento por palavras, né? Titita, 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 titita. E também, que é uma coisa específica dele, é a proporção de desenho. Então, se você pegar uma imagem e mandar imprimir exatamente a metade dessa imagem, você vai ter um correspondente a semínima, que seria o primeiro jacaré, e o correspondente a duas colcheias, que são os dois jacarés menores, tá? Então, essa questão da proporção. Então, embora você não está trabalhando o nome de figura musical, né, como mínima, semínima, colcheia, mas você já está trabalhando o quê? A proporção sonora. Então, você pode pegar qualquer desenho que você queira. Vamos supor que você está... Aqui a gente pegou o jacaré por causa da música. Mas vamos supor que você está trabalhando lá uma história e falando do patinho. Poderia ser patinhos. Não precisaria ser o jacaré, entendeu? Vocês estão fazendo lá uma leitura com animais. Então, você poderia imprimir uma vaquinha, e assim como a vaquinha da figura maior seria o dobro de tamanho, e assim sucessivamente, tá? Então, eles já vão tendo essa noção desde a educação infantil dessa questão da proporção de figuras. Não da nomenclatura, mas da proporção. E aí você acrescenta a manosolfa. Titita, titita, titita. Então, né, o agudo e grave, ela até sugere, no caso da educadora que fez uma atividade baseada nele que eu coloquei no guia, ela fala para fazer essas figuras até mesmo com palitos de picolé ou palito de churrasco, né, para ficar mais interessante. Eles vão desenhar no chão as próprias figuras, tá? Mas isso, como eu falei para vocês, preocupando-se apenas com a haste, né, os tracinhos mesmo da figura, não da cabeça da nota. E nem preocupado com pauta de que nota que é. Não é isso, não é essa a intenção. Mas sim a célula rítmica e a proporção de valores, tá? Inicialmente, né? Bom, pessoal, no mais, eu desejo a todos boa sorte, que vocês, né, tenham uma excelente avaliação, escolha o horário de rendimento melhor para você, tá? Para não ficar cansado, principalmente com relação às questões discursivas. Falo mais uma vez, leiam atentamente, porque às vezes a pessoa faz uma atividade maravilhosa, super didática, bem criativo, mas não está de acordo com a proposta do Kodály, ou não está de acordo com a proposta do Dalcroze. E aí a gente é obrigado, às vezes, a dar uma nota baixa, a pessoa fica chateada. Nossa, mas eu usei todas as linhas da avaliação para fazer a atividade, fiquei com nota baixa. Por quê? Porque não leu. Olhem qual é, né? Se estiver pedindo um solfejo, que tipo de solfejo, observem de qual educador está perguntando. Não vai respondendo, não. Observe. Ah, tá perguntando de quem? Nossa, tá perguntando do Kodály. Ah, então é manosolfa, sinal manual. Ah, tá perguntando do Dalcroze. Nossa, Dalcroze é solfejo relativo. Porque não é igual, como eu disse anteriormente. Eles têm similaridades, mas eles também têm particularidades. E é exatamente essa pegadinha, às vezes, que é feita. Ok?
No mais, boa sorte a todos e qualquer dúvida que vocês tiverem, nos mandem o quanto antes para que a gente possa auxiliá-los, ok? Um abraço e até a próxima segunda.